Gostaria de agradecer ao Dr. Braulio pela excelente apresentação. Tenho certeza que muito está enriquecendo nossos conhecimentos, esses dados que ele está nos passando, que acabou de nos passar. Quero informar a todos que após a próxima apresentação vai ser aberto o debate, vai ser aberto questionamentos aos dois palestrantes. A próxima palestra seria ministrada pelo Dr. Vinícius Ximenes da Rocha, que é da Diretoria de Desenvolvimento da Educação e Saúde do Ministério da Educação, mas, infelizmente, ele não pôde comparecer, indicou outra pessoa que também, por motivos que não nos foi passado, também não pôde comparecer. Nesse sentido, nós acreditamos que era importante manter os horários, porque algumas pessoas querem ver determinado assunto, que poderão não estar disponível para assistir todas as aulas. Então, nós convidamos para isso o Dr. Antônio Fernando Carneiro, que é vice-presidente da SBA, ex-diretor de defesa profissional e que participou da coordenação de um trabalho importante realizado sobre responsabilidade civil e criminal da anestesiologia no Brasil. Nesse sentido, ele vai apresentar para nós os dados sobre a responsabilidade civil da anestesiologia. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite que me foi feito. Como vocês viram, eu fui convidado ontem à tarde, então é uma tarefa árdua, né? Mas não poderia deixar de contribuir de uma forma participativa para um evento tão importante como esse. E, em Goiânia, nós não fugimos à luta. Por isso, estou aqui para tentar passar um pouco desse excelente trabalho que a sociedade vem desenvolvendo nos seus últimos anos. Então, como foi apresentado pelo nosso presidente, a sociedade, ela preocupada e contribuindo com a palestra que me antecedeu, essas preocupações, elas caminham não só pela parte ética, mas elas caminham também pela sua responsabilidade civil, assim como responsabilidade criminal. E dentro da programação, da visão e do planejamento estratégico da sociedade brasileira, esse trabalho vai ser contemplado com a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal, e nós gostaríamos de contar muito com o nosso presidente do CREMESP, que é a responsabilidade ética dos profissionais relacionados à anestesiologia. Isso aqui foi idealizado por uma diretoria que a sociedade, ela capitaneada pelo nosso presidente que está aqui. Três pessoas que foram muito importantes dentro desse processo, a doutora Fabiane, o doutor João Henrique e o doutor Luiz Antônio. E aquilo que foi extremamente divulgado, que nós temos que avaliar sobre o erro presumido, a negligência, a imperícia e a imprudência, que na verdade, aquilo que nós temos que fazer uma reflexão sobre isso quando nós estamos praticando a nossa especialidade. Dentro de uma busca da sociedade, mais de 40 anos de estudos da anestesiologia, ele evoluiu dentro do nosso país, assim como suas repercussões jurídicas. E isso envolveu muito a responsabilidade profissional desses profissionais. Mas qual foi a justificativa para que a sociedade buscasse esses dados? É porque a anestesiologia, ela ainda está muito longe de garantir a segurança, mesmo nós praticando o centro de ensino de treinamento, aprimorando as nossas residências,
tentando buscar parcerias com o MEC para tentarmos melhorar ainda mais as residências e o centro de ensino de treinamento. E os pacientes também aumentaram a sua renda per capita, a sua formação educacional, o Código de Defesa do Consumidor, a partir do Código de Defesa do Consumidor, e tudo isso veio acrescentar que essas medidas em relação ao médico, esse rigor técnico e essa melhoria da relação com o seu paciente. E é isso que é o foco hoje, em termos de segurança, de qualidade, é nós estarmos mais próximos dos nossos pacientes. Além disto, dentro dessa justificativa, a saúde pública, nós sabemos que os hospitais, os estabelecimentos estão deteriorados com equipamentos, falta de insumos e levando a problemas preocupantes no atendimento com os nossos pacientes. Na saúde privada não muda muita coisa, porque nós temos também a parte dos convênios, como tratar os gastos, como reduzir isso, e a cada vez mais os hospitais sofrem com os contratos que são feitos, realizados com essas instituições. Associado a isso, nós temos o aumento de órgãos fiscalizadores que estão aí a cada momento. Nós acabamos de ouvir 20 processos dia, 3.000 processos no Conselho Regional de São Paulo, a cobrança do Ministério Público, do Ministério da Saúde, e isso é um fator também preocupante, mas que, em contrapartida, ele é extremamente bom para nós. Nós temos que ser fiscalizados. E, baseado, então, em registros de projeto como o Closed Claim, a sociedade ela tem buscado exatamente essa visão, ter essa visão através de estudos científicos, de projetos multidisciplinares, de aumentar a segurança do nosso paciente e, dentro de cada especialidade, buscar aquilo que é o de melhor. Então, vários trabalhos são publicados a respeito disso. A sociedade está caminhando para esse tipo de projeto, ou seja, nós temos que saber quais foram os eventos adversos. Nós só aprendemos, muitas vezes, com os erros, e isso é um fator fundamental dentro desse contexto. Observem apenas esse número aí de 2013, em que foram colocados como novos eventos adversos, 273 eventos em 2013. E isto é extremamente preocupante dentro deste contexto. Então, para que a sociedade faça uma avaliação, ela tem que deixar a sua história. Então, nós não podemos falar, vamos fazer um trabalho dentro da sociedade, e ótimo, essa diretoria passa e nós não temos memória. E a memória está aí, que nós fizemos um contato através de um escritório da Montanha, Alcântara, e fizemos um contrato de prestação de serviço, e na qual foi avaliados tribunais de justiça estaduais e do Distrito Federal, 27 tribunais regionais, Supremo Tribunal Federal, e o confronto da base de dados para pesquisar esse tipo de pesquisa, né? E o que mais é importante dentro desse estudo é que nós tivemos os resultados quantitativos. É lógico que o quantitativo, quais foram as penalizações executadas dentro desses tribunais, mas o que é mais importante é a análise qualitativa. E é esta que o CRM tem prestado o seu apoio. E coloco a sociedade aqui, falando pelo nosso presidente,
que nós gostaríamos de enviar esses dois trabalhos, tanto a fase o criminal e de responsabilidade civil, aos conselhos federais, aos conselhos regionais, para que eles possam fazer uma avaliação e uma análise crítica da nossa especialidade, que eu tenho certeza que é um trabalho pioneiro dentro das especialidades. Caminhando, então, o escopo da pesquisa é compilar e analisar a jurisprudência dos tribunais brasileiros com a responsabilidade civil do médico anestesiologista. E aí vem uma definição que nós temos que ter, que é sobre a responsabilidade civil. É uma obrigação da pessoa física ou jurídica, ofensora de reparar o dano, causada por conduta que viola um dever jurídico pré-existente de não lesionar, implícito ou expresso em lei. Então, nós temos que ter esse conhecimento. E o fundamento legal dessa responsabilidade civil é considerar no presente estatuto, decorrente dos artigos 186, 187, que estão no Código Civil brasileiro. É lógico que esse trabalho ele tem as suas limitações, temporal, de matéria, de publicidade, de decisão, de palavras-chave, mas o que importa foi a análise qualitativa. O que levou realmente a esses profissionais estarem sendo responsabilizados do ponto de vista civil. Então, o objetivo era estabelecer um quadro claro sobre essa jurisprudência, o que a melhoria no atendimento desses pacientes, elaborar materiais de divulgação e a prevenção e redução de conflitos. Além da redução de custos com indenizações dos processos judiciais, isto é uma meta da sociedade, depois de termos concluído esse trabalho, o fortalecimento da nossa sociedade e a melhoria da satisfação dos nossos associados. Eu vou resumir aqui os dados, que são muito grandes e pelo tempo, mas observem vocês que talvez seria a cópia do diapositivo apresentado anteriormente pelo Conselho Federal de Medicina. Observem vocês que o Conselho Regional de Medicina, que em 10 anos nós tivemos um aumento de 4.250% em números em que os anestesiologistas foram responsabilizados do ponto de vista civil dentro do nosso país. Isso trouxe uma preocupação muito grande. Os valores médios dessas reparações de danos de 12.312 por caso. E observem vocês que, se nós dividirmos pelo número de anos, nós temos, então, uma média de 3.176 casos anos envolvendo os anestesiologistas em processos de responsabilidade civil em nosso país. Isso realmente é muito preocupante dessa amostra. O número de condenações de reparação, 24,8 condenação ano, né? Isso é um fator extremamente importante. E esse processo, ele teve uma modelagem daquilo que seria insignificante, menor, significante e grave. Ou seja, do insignificante, sem condenação, devido à irrelevância do dano, e aquele grave, condenação com uma repreensão grave do judiciário. Os valores médios estão aqui, os números, né? E os valores médios por regiões, observem vocês que São Paulo, e nós temos hoje esse mapeamento também, de quais foram as regiões, quais os estados dessas indenizações, e São Paulo, talvez pelo maior número, foi o responsável por 12 milhões de reais de condenação. Além do que, essas indenizações médias, os valores totais também por estado, observem vocês que São Paulo está na primeira posição, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Aqui ainda os valores máximos de origem por estado e a distribuição das condenações à reparação de danos morais relativas à anestesia no Brasil, decorrente de uma distribuição por região, conforme está aqui colocada. Outro dado importante são os valores de indenização também por materiais aqui por estado. Aqui a indenização também de materiais por tribunais. Rio de Janeiro foi aquele, e o Rio Grande do Norte teve uma maior prevalência. Aqui mostrando novamente o mapa com as condenações à reparação de danos materiais. E as perspectivas, elas são extremamente preocupantes, mas, ao mesmo tempo, nós que estamos em cargos diretivos temos a obrigação de deixar a contribuição. E, dentro dessas perspectivas, a sociedade ela tem algumas comissões que são fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho. E uma delas é a Comissão de Segurança e Qualidade, que vem fazendo um trabalho muito importante. Os dados criminais, esse trabalho foi concluído agora no final do ano, e nós tivemos, salvo a memória, em torno de 18 a 20 processos criminais, ou seja, esses anestesiologistas foram foi decretado prisão em decorrência do ato médico que ele executou. Existem casos em alguns estados, que eu não vou aqui citar, em que o profissional foi a júri popular, e isso realmente foi extremamente preocupante. O caso em que foi julgado por júri popular. Em contrapartida, as reflexões que nós temos que ter, desse número de casos levantados, que foram no total de 583 dentro desses tribunais, dentro de um número de 8 mil que foi levantado, mas aqueles que, dentro da pesquisa, foi de 583, a média. E o principal dessas conclusões de reflexão é que a sociedade ela tem que atuar na tentativa de diminuir em 50% dos casos em 5 anos com este estudo. Da forma qualitativa que esses indivíduos foram arrolados dentro desses processos, as causas de denúncia estão todas praticamente contempladas na resolução 1802 de 2006 do nosso Conselho Federal de Medicina, já que nós não temos, já que esta é a única resolução, ela tem uma forma de lei em nosso país. E dentro disso, o que se coloca é que, dentre a maioria destas causas, estão a falta da avaliação pré-anestésica, a falta da obtenção do consentimento informado, a falta de monitoração do procedimento que contempla a nossa resolução, algumas com monitoramento, com oxímetro de pulso e nada mais. A anestesia simultânea preenche uma lacuna enorme dentro desse contexto. A sala de recuperação pós-anestésica, em que a grande maioria dos hospitais não compartilham, não tem essa sala de recuperação, e quando tem, as colocam com uma negligência enorme. Outros dados muito importantes são a relação médico-paciente. Isso também chama a atenção dentro dessa fase qualitativa desses processos de responsabilidade civil. E pasmem vocês que não muda muito quando nós vamos para a parte criminal.
esse aspecto qualitativo para a fase criminal. Foi a negligência, o abandono de um paciente. Vou apenas citar aqui para vocês um caso extremamente preocupante. O paciente foi submetido a uma cirurgia no joelho, foi realizado um bloqueio regional, neuroaxial, colocação de morfina, sedado, paciente encaminhado para o quarto com um cânula de Guedel. 4 horas depois, o anestesiologista foi chamado, paciente com arreflexia, utilizou um antagonista de opioides, imediatamente o paciente desenvolveu um edema agudo de pulmão, não tinha material de reanimação na instituição, colocaram o paciente numa maca, atravessaram uma rua e colocaram ele dentro de outro hospital. Então, são casos que realmente nós ficamos assustados, né? Assustados porque não é aquilo que nós queremos para o nosso paciente. Então é isso que eu parabenizo a iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a SAESP, aqui na presença do nosso presidente, Dr. Enes, Dr. Oscar. E eu não poderia deixar aqui de deixar essa contribuição, apesar da minha substituição aos 44 minutos, mas eu espero ter contribuído para uma vitória que nós temos que apertar as mãos na política de segurança da anestesia brasileira. Muito obrigado.